dia a todos, força total dando comando como sempre. Pois é, a feira aqui mudou, antigamente era domingo, hoje não é mais não. Pula ali. Pegar descer novamente. E só bater um treino mesmo, bateu e voltou. Se eu ficar rodando aí, vou ficar perdendo tempo. Aqui apenas é um treino. Só agradeço a todos que me seguem aí. A bike tá revisada, tá boa, graças a Deus. Botei o pneu novo já dianteiro, esqueci de falar a vocês, né? Chegou a semana retrasada. Aí o pneu chegou na semana da chuva. Aí eu ia inaugurar no domingo passado, mas só que choveu. Eu tava marcando chuva, aliás, né? Aí eu digo, não vou pedalar, que eu falei no primeiro vídeo, né? Não vou pedalar que vai chover, tava marcando chuva, não fui. Aí durante o dia estiou, a chuva só foi à noite. Mas é que não falei, né, nas primeiras gravações, Deus sabe todas as coisas. Aí hoje tô aqui inaugurando o pneu, um pneu Kevin, né? Pneu bom, tem estabilidade, ele é balão 2x10, parece que 20, se não for a memória. Pneu mais largo um pouco, estabilidade. Eu gostei da movimentação do pneu, é macio, só que esse pneu é com arame, né? Esse que eu comprei aqui, que eu botei dianteiro na bike, é com arame. Mas ficou top. Deixa eu ver que hora é essa. Agora é 8h31 da manhã. Já estou retornando novamente. A próxima parada vai ser ali no Paraíso, que vai tomar um cafezinho, comer alguma coisa. Nesse momento estou comendo alguma coisa. É o tempo que estou descansando. Terminou, partiu, chama. Força total dando comando como sempre, 360 graus. Aí, se todos os presidentes da terra acreditassem na Bíblia e obedecessem esses mandamentos da lei, que nem o presidente dos Estados Unidos e o lá da cidade de Jerusalém, era bom demais. Porque Deus, ele sempre está do lado certo, entendeu? Deus está para defender o seu povo. Então Deus levantou um presidente, né, e as autoridades da terra para defender a população, né? A população da terra, os seres humanos, entendeu? Então sempre tem que ter a visão da Bíblia, é o correto. Só que muitos não querem pegar a visão da Bíblia, ler, entender e ter sabedoria e conhecimento. A Bíblia fala que Gedeon, ele foi para a guerra. Se eu não me falo, acho que foi, se eu não me falo a memória, acho que foi com 300 homens no campo de batalha. Era um exército. Deus disse para ele: Gedeon, não temas, que eu estarei contigo, né? Pode ir que essa batalha vai ser ganha, né? Vai ser ganha. Então aqueles inimigos, né? Quando viu o Gedeon com poucos soldados, né? Achou que ia vencer a guerra, entendeu? Ia vencer a batalha. Mas você vê, pega a visão de águia. Mesmo os outros países que tem bastante potência nuclear, eu não vou dizer o nome, né? E não tem temor a Deus, ele pode perder milhões de soldados no campo de batalha. Sabe por quê? Porque aqueles que têm Deus e obedecem o mandamento e lutam pelo seu povo, Deus sempre está com ele, entendeu? A oração é a chave da vitória. Antigamente, os templários, né, que defendiam a igreja católica, os papas, né, defendiam os papas, eles quando iam nos campos de batalha, ali eles faziam as orações e ia para vencer a guerra, entendeu? Ia para vencer a guerra contra os seus inimigos. Então a oração é a chave da vitória. Golias, ele tinha mais de 3 metros de altura, não sei a base não, mais de 3 metros de altura. E um menino lutou com um gigante e derrotou.
você vê, né? Você vê lá onde a Bíblia fala que os dois irmãos de Davi, ele trabalhava para Saul, né? No caso, eles eram guardiães do rei Saul. Trabalhava na portaria, na entrada do palácio como guardião. Então, todos os dias Davi ia levar o alimento para os seus irmãos. E certo dia, eu já preguei aqui essa palavra, quem me segue sabe. Então, certo dia você vê que havia um gigante filisteu chamado... passa o nome dele agora. Então ele zombava do povo de Jerusalém. Diz que ia derrotar todos, né? Pela altura pelo tamanho que ele tinha. Ele tinha um exército, né? Ele tinha um exército, um gigante, né? Um exército. E Jerusalém, porém, não tinha exército nessa época, né? Tinha o rei Saul, mas o rei Saul meio que não queria entrar em campo de batalha, né? Poderia ter seus motivos, porque certamente era próprio Davi que tinha que derrotar Golias, né? Não era Saul. Então Deus levanta o que ele quer. Deus levanta o que ele quer na terra, né? Então se Deus levantou o Trump lá, foi para combater o mal, né? Então o que acontece? No caso, ele segue os mandamentos de Cristo, né? É a lei de Deus. Então o que acontece? A Bíblia fala, louvado seja Deus, que Golias zombava, ia destruir todos da cidade de Jerusalém, que não sei o que. E quando o jovem Davi, um pastor de ovelha, que ninguém dava nada por ele. Muitas vezes, meus irmãos, as pessoas às vezes podem olhar para mim, podem olhar para você e não dá nada por nós. Mas o que eu estou falando essa palavra não é questão de ser valente, brabo, ou ser arrogante, não, entendeu? É na sabedoria que Deus derrota o inimigo, entendeu? Deus levanta o que Ele quer. Porque muitas pessoas, não estou aqui para acusar ninguém nem julgar ninguém, mas as pessoas muitas vezes, se você está no ministério de gravata, de terno, você é muitas vezes bem recebido, né, por aqueles que estão lá na frente do público, entendeu? Estou falando assim não é pela inveja não, que graças a Deus eu não tenho inveja de ninguém não. Então, aqueles que estão de gravata, apertada no pescoço, né, e todo um paletózão lá, sapato social, aqueles é bem recebido, com um sorriso de alegria, né, abraços fortes, né, louvado seja Deus. Mas aqueles que estão lá atrás no banco, é os menos que é desvalorizado, é desprezado, né. Muitas vezes tem irmão que não sauda você nem com a paz dentro da igreja, né. Então nem todos estão ali, nem todos, não estou julgando ninguém, entendeu? Nem todos estão ali, glorifica a Deus, espírito de verdade. Quando as pessoas eram do mundo, as pessoas iam para uma festa, né, mundana, se quebrasse o chinelo, ficava descalço, gritava de voz alta, e na casa de oração as pessoas pouco se glorificam a Deus. Então, para o fogo descer do céu, para o azeite derramar sobre a cabeça de cada um de vocês que está ali na presença de Deus, tem que glorificar a Deus, entendeu? E eu estive observando, louvado seja Deus, porque muitos vão criticar sobre isso. Eu estive observando as pessoas só dão glória a Deus quando uma pessoa vai lá na frente, dá um testemunho, né, de uma obra que Deus fez na vida dela, né. Porque pra mim, pega a visão de águia, pra mim, fosse dar um testemunho, fosse você sentir Deus tocar no seu coração mesmo, você levantar e dar aquele testemunho. Mas para você fazer voto, pega a visão de águia, fazer voto a Deus em prova daquilo ali para Deus fazer na sua vida, e se Deus fazer você ir lá dar o testemunho, pra mim isso aí, pega a visão de águia, a pessoa está botando Deus em prova que assim, está botando para Deus provar para Deus fazer aquilo para ele. Se Deus fazer, ele vai lá dar o testemunho para que o nome de Deus seja glorificado, né? Então, para o nome de Deus ser glorificado, para Deus, o importante é o que Deus vê, que as pessoas não veem em você. Louvado seja Deus, o importante é isso. Porque eu acho assim, na minha visão de águia, o que eu pedi a Deus em oração no meu quarto, de joelho travado, só fica pra mim Deus, entendeu?
Então é importante eu ter a obediência a Deus. Aí muita gente diz, o testemunho é para edificar a Deus, é para edificar a igreja. Para você edificar a Deus, você tem que ler a Bíblia. Ler a Bíblia, orar e jejuar. E as pessoas hoje não fazem isso, é muitos que fazem isso, entendeu? Porque as pessoas passam mais tempo no celular do que lendo a Bíblia, entendeu? Aí quando chega lá na igreja, um irmão, vocês vão irmão dar um testemunho de um voto que fez com Deus. Então esse voto significa para mim você botar Deus em prova. Se ele fazer aquilo ali que você está pedindo, em oração, você vai dar o testemunho lá na frente. E se ele não fazer, você não vai dar o testemunho, entendeu? Então é melhor você estar no silêncio, louvar a Deus, e Deus trabalhar na sua vida, de que você dá o testemunho. Porque muitas vezes, quando você dá o testemunho de algo que Deus fez na sua vida, fez na vida de alguém, cria inveja das pessoas contra a sua vida, entendeu? As pessoas começam a, não agravando a todos, começam a abalujar, entendeu? Porque Deus lhe usa na terra, que Deus lhe usa como um vaso, que você foi escolhido por Deus, entendeu? Então é melhor você estar em silêncio com Deus, de que você dá o testemunho para todos, entendeu? Porque quando você seja no público e dá testemunho que presenciou um milagre de Deus através de você, muitos ficam com a cara feia, entendeu? Vai ter essa inveja de você. Lembra de, louvado seja Deus, lembra de Davi? Davi, quando ele foi levar alimento para os seus dois irmãos, voltando a mensagem, louvado seja Deus, ele escutou a zombaria de Golias, né? Então o rei Saul, ele ofereceu as suas armaduras, né? A sua espada, suas armaduras e seu escudo de guerra para Davi, ao jovem Davi, lutar contra os filisteus, né? Contra o filisteu. Então Davi recusou as armaduras de Saul, porque não dava em Davi. Davi era jovem, franzinho, né? A Bíblia não relata quantos anos Davi tinha, mas só fala que ele era jovem. Então, certamente, a armadura de um homem, louvado seja Deus, não dá num jovem, né? Porque ele não tem corpo de um homem. Então, por isso que Davi não quis a armadura de Saul. Então, no campo, Davi matou um leão. Davi era pastor de ovelha. Matou um urso e matou um leão, né? Então, Davi, no campo, com pastorar as ovelhas, ele tocava a sua harpa. Não tinha ninguém ali para glorificar Deus, não tinha ninguém para aplaudir ele, não. Era no silêncio, louvado seja Deus, Deus trabalhava na vida de Davi. Então, quando saiu o boato, louvado seja Deus, e Davi havia matado um leão e urso no campo, viu que era um menino forte, era um menino inspirado por Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, porque era justo, era puro assim, que não se compartilhava com o pecado, entendeu? Então, louvado seja Deus, ali saiu Deus a armadura, ele não quis que não dava nele, ele disse, eu vou derrotar aquele gigante, em nome do Senhor Jesus. Então ele tinha uma capanguinha, eu quando era menino, não é porque eu estou falando da palavra não, pega a visão, viu? Quando era menino eu fiz uma balafunda também. Você pega um couro, bota duas peças, uma do lado do outro, bota na mão e você, bom dia, você roda e a pedra joga longe. Então ele, o Davi fez isso, uma bala funda. E ali, a Bíblia fala que quando ele foi para enfrentar Golias deu risada no gigante, né? Mais de 3 metros de altura. Bota 3 metros de altura nisso, era bem alto, né? Um gigante. Então, ali ele deu risada, né? Como é que vocês mandam um menino vir me enfrentar, né? Todos vocês são covardes. De Jerusalém não tem ninguém que lute comigo, não. Eu quero um homem que lute comigo. É um gigante, uma espada de um gigante, sabe que é grande, né? Pela altura dele, né? Então, imagina a armadura que ele tinha também, né? Então, malhas de ferro que seja, né? Malhas, tipo de ferro.
Então Davi disse: tu vem com as armaduras, com espada, mas eu vou em nome do Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Então, quando ele processinou, quando Davi entrou no campo de batalha, o próprio Deus estava ali com Davi. Davi estava com o próprio Deus. O anjo do Senhor acampava ao lado de Davi. Quando ele bota a pedra na bala funda, e o gigante se movimenta com a espada e vem na direção dele, ele só roda a bala funda e solta a pedra. Quando a pedra bate na cabeça do gigante, no meio da testa, Golias cai. Quando Golias cai, Davi pega a sua própria espada e degola seu pescoço. E mostra em Israel que é Deus quem manda na terra e no céu. Então, esse Kim Jong-un lá da Coreia do Norte, esse é um pobre coitado miserável, entendeu? O homem que não tem Deus é pobre e miserável. Cara com arrogância, com as bombas nucleares, isso, aquilo, outro, que for possível ele poderia destruir uma nação que nem São Paulo. Então um cara desse aí, ele tá conversando é merda. Aqueles que tá com Deus, pega a visão, que nem Gedeão. Gedeão foi pro campo de batalha com 300 homens, um exército, Gedeão venceu. Então Deus tem esse poder no céu e na terra de paralisar qualquer bomba dessa nuclear para ela não funcionar. Qualquer míssil que for parar no ar e não funcionar, cair em terra intacto, ele não explodir, não tem nada. Então a Bíblia fala que quando Deus vira as costas para o homem, ele cai no chão morto, entendeu? Então, ai daquele que se levantar contra o Criador do Universo, achando que as suas bombas nucleares, as ogivas nucleares podem lhe defender. Deus está do lado daquele que luta pelo seu povo com fé e obediência, entendeu? Pega a visão de águia, sempre fique pelo certo, não pretenda fazer o mal a ninguém, mas se for por defesa, louvado seja Deus, ali que nos Estados Unidos está defendendo o seu povo, tudo bem, porque ele é um rei, ele tem autoridade, ele tem poder, e o mal tem que ser aniquilado mesmo, o bem que tem que viver, né? Eu agradeço a todos que me seguem. Deus no comando como sempre. Só agradeço a Deus por tudo, né, pela vida, pela sabedoria. Vou encerrar o vídeo aqui. E agradeço a cada um de vocês que me segue, amém? Chama a Força Total do No Comando como sempre, 360 graus. A gente cristão, a gente serve a Deus com sabedoria, né? A gente nunca pode pensar em fazer o mal a ninguém, né? Sempre desejar ao bem ao nosso próximo, amar nosso próximo em si mesmo e amar Deus acima de todas as coisas. Mas dependente de um presidente, ele tá como rei na presidência, ele tem que defender o seu país, né? Com garras e unhas, né? Para defender seu país, né? Sempre seguir esse mandamento da lei de Deus. Então, a Bíblia é algo espiritual, forte, né? A palavra de Deus é que não é espada de dois gumes, corta direita e corta esquerda. Então Deus sempre está Deus está sempre ao lado do bem. Deus não está do lado do mal, né? O mal sempre ele perde, né? Então é isso aí. Todas as operações dos Estados Unidos, sempre esse juiz é um juiz de Deus que vem à terra, né, sobre aqueles que fazem muito mal. Então o mal, Deus determina a aniquilação, né? Porque Deus não... Você vê... Eu vou encerrar o vídeo aqui, vou começar outro vídeo, amém? Vou entrar em outra palavra.